Olá! Já imaginaram que o primeiríssimo filme a ganhar um Oscar de melhor filme, um filme de guerra, com cenas de batalha incríveis, pudesse ser, na verdade, uma crítica feroz à própria guerra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar a mensagem secreta por trás de Asas. Bom, para a gente se situar, vamos voltar no tempo, lá para 1927. O filme é Asas, e ele fez história. Foi o primeiro a levar para casa o prêmio da Academia de Melhor Produção, que é o que a gente conhece hoje como melhor filme. Foi um marco, né? Um divisor de águas para o cinema. E é aqui que o mistério começa. Olhando por cima, Asas parece uma baita aventura, sabe? Pilotos heróis na Primeira Guerra Mundial, combates aéreos de tirar o fôlego. Mas, e se por baixo de toda essa ação, o filme estiver, na verdade, gritando uma mensagem anti-guerra? É isso que a gente vai investigar. Para a gente descobrir esse segredo, não dá para ficar só na superfície, na aventura. O verdadeiro argumento do filme, a sua grande mensagem, não está exatamente na história que ele conta, mas em como ele conta essa história. A chave está escondida na linguagem das imagens. A sacada aqui, o ponto central da nossa análise, é pensar que o filme inteiro funciona como se fosse uma decisão judicial sobre a guerra. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada escolha do diretor, cada ângulo de câmera, cada cena, funciona como uma prova num tribunal, construindo aos poucos um veredito final sobre o que é a experiência da guerra. Tá, mas como é que a gente lê esse veredito? Para isso, vamos usar um kit de ferramentas bem legal que vem dos estudos de cinema de David Bordwell e Kristin Thompson. Essas ferramentas ajudam a gente a entender como um filme constrói seus argumentos sem precisar dizer uma única palavra. E as ferramentas são estas 4 aqui, olha só. Primeiro, a mise-en-scène, que é basicamente tudo que aparece na cena. Depois, a cinematografia, que é a arte por trás das câmeras. Aí vem a montagem, o jeito como as cenas se conectam. E por último, claro, a narrativa, a estrutura da história. Vamos usar cada uma delas para desmontar Asas. Beleza? Vamos começar pela primeira, mise-en-scène. De forma bem simples, é tudo aquilo que o diretor escolhe colocar na frente da câmera para criar o mundo do filme. E no caso de Asas, esse mundo é brutal. Pensa só nisso aqui. O filme nos joga no meio de cidades destruídas, trincheiras imundas, quartéis e hangares tensos, e tudo isso tá sempre coberto de lama, fumaça e sim corpos. O ponto é, isso não é só um cenário qualquer, é tudo projetado para que o espectador sinta na pele a realidade opressora e traumatizante do conflito. Então, aqui está a grande sacada. O mundo lá fora reflete o caos que está dentro dos personagens. Essa técnica, aliás, lembra muito o expressionismo alemão, sabe? A paisagem devastada não é só um lugar, é um espelho da alma ferida dos soldados. Partindo para a nossa segunda ferramenta, a cinematografia. Existe aquela ideia de que a câmera é tipo um olho neutro que só registra a realidade, né? Mas será que é tão simples assim? Esse conceito aqui é chave. É a tal da ilusão especular. É a armadilha de achar que a câmera é objetiva, que ela só mostra o que está acontecendo. Mas a verdade é que cada enquadramento, cada movimento, cada ângulo é uma escolha muito bem pensada do diretor para guiar a nossa percepção e construir um significado específico. E esse exemplo é perfeito. Na superfície que a gente vê, cenas de combate aéreo heróicas, certo? Parece que a câmera está só registrando a ação. Só que a posição da câmera, o jeito como ela filma, transforma o piloto em algo muito mais complexo. Ele é, ao mesmo tempo, algoz e vítima. Ele é o herói que destrói, mas também é o jovem apavorado dentro de uma máquina de guerra. Essa ambiguidade moral é toda construída pela câmera. Agora, vamos para um quebra-cabeça que eu acho fascinante. Como é que um filme que não tem diálogos falados consegue criar uma dimensão de som tão poderosa? A resposta para isso está na nossa terceira ferramenta, a montagem. Parece estranho, né? Como assim ouvir um filme mudo? A questão é que a galera do cinema mudo era mestre em usar a imagem para evocar o som na nossa cabeça. Eles não precisavam do som gravado para criar uma experiência sonora. E tem essa citação do Marcel Martin que é, olha, perfeita. O som não foi introduzido no cinema, ele saiu dele. O que ele quer dizer é que, muito antes da tecnologia permitir gravar o som, o cinema já tinha sua própria linguagem visual para criar a sensação do som na mente do espectador. E Asas usa um monte de técnicas geniais para fazer isso. A montagem, por exemplo, os cortes são super rápidos nas batalhas e isso simula o barulho, o caos das metralhadoras. As pistas visuais também, como ver a fumaça saindo de uma arma, fazem a gente praticamente ouvir o tiro. Até os letreiros, os intertítulos, aparecem e somem num ritmo que acompanha a emoção da cena. E claro, a trilha sonora, que era tocada ao vivo, era parte fundamental dessa experiência toda.
Certo. Agora vamos juntar todas essas peças com a nossa última ferramenta, a estrutura da narrativa, para a gente entender como a história de Asas entrega, finalmente, o seu veredito poderoso sobre a guerra. E para sacar esse veredito, a gente precisa entender um último conceito: logopatia. É a capacidade que só o cinema tem de fazer a gente sentir uma ideia, sabe? Com o corpo todo, não só com a cabeça. Asas não quer que a gente apenas entenda que a guerra é horrível. Ele quer que a gente sinta isso, que a gente incorpore essa experiência. E aqui está o coração do julgamento do filme. O maior mérito dele talvez não seja tomar um lado, mas sim nos deixar nesse lugar desconfortável, nessa constante hesitação entre o heroísmo e o horror. O filme celebra a coragem e a habilidade dos pilotos, mas ao mesmo tempo mostra, sem dó, o preço humano terrível que eles pagam. A jornada da narrativa deixa isso bem claro. Começa com jovens cheios de vida em busca de glória. Eles até encontram essa glória, mas é uma glória impossível, manchada de perda e de sangue. E o filme não termina com uma grande celebração, termina com um luto profundo. A própria estrutura da história vai, passo a passo, destruindo a ideia de que existe alguma glória real na guerra. E com isso, Asas acabou deixando um legado duplo, que influenciou praticamente todos os filmes de guerra que vieram depois. De um lado, é uma obra que celebra a perícia, a conquista militar. Do outro, é uma crítica devastadora ao trauma psicológico e moral que essa mesma conquista provoca. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se um filme quase 100 anos atrás usou seu estilo para construir um argumento tão complexo e poderoso, o que será que os blockbusters de hoje, com toda a tecnologia que tem, estão argumentando? O que as escolhas de câmera, de montagem, de som dos filmes que a gente vê hoje estão no fundo dizendo sobre o nosso mundo? Fica aí a reflexão.